Voltamos com o nosso Estação Hamburgo. O Tarcísio já pegou o microfone na mão aqui, quer falar alguma coisa? Mas é só para segurar o microfone. É só para segurar. Eu pensei, vai, tá louco para falar alguma coisa já em cima desse assunto todo. Eu posso entrar num assunto meio escalabroso que eu também ouvi esse final de semana, gente, é sobre um assunto meio danado mesmo, que é a questão do aborto. Estão sendo ventiladas algumas novas leis aí em relação ao aborto. Como é que vocês veem essa situação, principalmente aquela questão do estupro, enfim, deve-se liberar o aborto, não deve? Como é que funciona isso? Até o Papa já se posicionou de alguma forma também. Como é que vocês veem esse assunto? Essa questão veio agora à tona no Brasil, porque num processo o Supremo Tribunal se manifestou lá que até o 3º mês, mas naquele processo, não é uma questão de lei, apenas num processo. Né? Claro que isso pode se transformar numa jurisprudência, né? Mas naquele processo foi admitido, então, que até o 3º mês... Mas tu acha que deveria se tornar uma jurisprudência? Olha, eu sou amplamente contra. O aborto, enquanto não tiver... Mas eu acho assim, aqui eu imagino que ninguém é a favor do aborto em si, como uma prática contraceptiva. Mas o que tem, essas questões, assim, isso é uma questão dessas bem complicadas, porque nós estamos lidando com um tema que é absolutamente difícil. Mas o que existe efetivamente é que, desgraçadamente, se pratica o aborto, né? É uma prática clandestina, que leva à morte muitas mulheres. Mas mulher pobre, né? Mulher rica não. Mulher rica não, porque vai lá numa clínica. Faz numa clínica mais organizada. Existem máfias que exploram isso, existem máfias do aborto. E o que existe no mundo, por exemplo, a Itália, que é um país hipercatólico, é a sede do Vaticano, a Itália aprovou o aborto, quer dizer, legalizou o aborto. Mas aí tem todo um processo, quer dizer, que a mulher chega para fazer o aborto, ela vai conversar com uma psicóloga, com uma assistente social, verificam as motivações que ela tem, muitas vezes é problema econômico, tentam superar o problema econômico, e o que aconteceu foi que se acabou a mortalidade, acabou também a saúde pública, gasta muito com mulheres que têm abortos mal executados e que depois acabam nos hospitais públicos sendo atendidas através do Sistema Único de Saúde. Então, se acabou com isso na Itália e não se aumentou o número de abortos, ao contrário, reduziu a incidência do aborto. Então, é um tema que eu acho que tem que ser discutido com esta coisa, dessa percepção humana, assim, que ninguém é a favor deste método como um método contraceptivo, mas ele acontece. E se acontece, como é que é o melhor caminho para evitar que isso se mantenha como uma chaga social? Então, eu acho que é isso. Representante feminino da nossa bancada. É justamente esse lado, assim, que como o Tarcísio disse, eu não consigo ser a favor do aborto, sabe? Isso aqui é muito fácil largar para o colo da mulher essa responsabilidade de dizer assim, por que ela não se preveniu, por que ela se deixou engravidar, para não ser vulgar ainda com as palavras que a gente lê por aí, né? É sempre no colo da mulher, é sempre a mulher a responsável, mas ninguém está lá na pele daquela mulher que sofreu um abuso do próprio marido e que não pretende continuar com ele a longo prazo, mas está presa naquela relação. Ninguém percebe aquela mulher que muitas vezes sofreu um abuso de um tio, de um irmão, de um padrasto e não quer, não quer abrir mas isso então socialmente. Então tu é a favor? Não é uma questão de a favor ou contra, eu sou a favor da vida. Tá? E o que eu quero dizer é assim, as coisas que eu tenho lido julga muito a mulher, sabe? É tudo sempre para a mulher. Por que ela fez? Por que ela e ela? Daí a gente está te provocando, claro. Não, sim, e por isso que assim, fica difícil a gente manifestar uma opinião de dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Não está resumido a isso, a ser a favor ou contra o aborto, sabe? É muito mais complexo. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande em se posicionar em relação a isso. Não é só ir lá no Facebook e dizer eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto, porque quem aborta é do capeta, sabe? Aquela Mas coisa isso toda. por princípio, tem que ter um princípio, né? Agora que cada caso é um caso.
Se nós tivermos 1 Justamente. milhão de Como é casos, vai ser fácil 1 a milhão pessoa de vir casos. ali dar uma de... Sem dúvida. E eu, Generalizar, Claro, né? mas eu isso Pode. digo assim, de santarrão, porque a gente ouve isso muito de religiosos, né? E vir dar uma de santarrão, eu digo, ó, vai ler a tua Bíblia e vê em que parte da Bíblia está escrito que não é para julgar, sabe? É só isso que eu respondo para as pessoas. É que a gente tem que ter princípios, né? Então, mas tu também tem que compreender que cada caso, como o Tarcísio falou, né? Cada caso é um caso e são situações de todo, os processos todos têm decisões diferentes, né? Inclusive esse teve uma decisão favorável ao aborto, né? No Supremo Tribunal. Mas eu acho que assim, ó, existe uma tendência mundial para que esses temas que são mais escabrosos, eles tenham um equacionamento legal. Isso é real. Isso aí. Que se resolvam de uma vez Exatamente. por todas. Né? E que, vamos dizer assim, porque isso é mais ou menos como uma ferida, né? Mas, Isso Tarcísio, é vai- mais ou menos como uma ferida. Enquanto tu ficar negando a ferida, tu não cura ela. Mas, Tarcísio, Enquanto num tu país- estiver negando uma doença, tu não cura ela. Agora, quando tu abre, mas eu volto a dizer, é um tema dificílimo, complexo pra caramba, e que tem que ser olhado com essa coisa de não ser rápido. Eu não atiro a primeira pedra nesse caso, assim como em outros casos. Eu acho que a gente tem que olhar com muito tato para esse tema, para não, vamos dizer assim, não pré-julgar e não atirar uma pedra muito ligeira. Eu vejo muito além, Tarcísio, assim, do simples fato de ter uma posição a favor ou contra de um tema de tanta complexidade, num país como nós estamos falando do Brasil, podia falar de outro país que talvez tenha até problemas maiores ainda, mas num país que o pai estupra a própria filha. Num país que isso não é só no Brasil, isso é em outro lugar, um país que o pai engravida a própria filha, o país que o pai vende a própria filha, o país que prostitui, o país que tem um pai que prostitui a própria filha. Então, ou a mãe que prostitui a própria filha. Então, o que obriga a filha a se prostituir, e claro que tem consequências da gravidez, tem consequências das doenças, né? Então, todo esse calhamaço de consequências de uma relação sexual, é claro que não se resume apenas numa opinião a favor ou contra. Né? É claro que a gente tem que discutir cada caso. E como a gente Concordo escuta, plenamente e contigo, como a gente Fink. Eu acho escuta, que é uma né, dimensão Fink? bem legal, essa que tu levanta, bem ampla e bem correta. Eu acho que bem E bem como a importante. gente escuta assim, então dá para adoção, mas e o sofrimento dessa pessoa ficar 9 meses, né? Eu acho que nenhuma mulher ia se submeter a um processo de aborto colocando, não deve ser nada confortável, né? Se colocar nessa situação, se ela já não está num sofrimento psicológico muito grande. Então, eu acho que por isso que eu digo assim, a questão, não vamos julgar, porque há um sofrimento psicológico aí, que vai levar a pessoa a pensar e refletir sobre essa questão. Agora vamos ter um ponto em comum aqui. Ninguém de nós aqui desta mesa entende que o aborto deva ser uma prática, um método contraceptivo, ou algo aceito socialmente como Um casal de namorados. Exatamente. Exatamente. Então, isso, vamos dizer assim, para todos nós aqui, a dimensão é uma dimensão de enfrentar uma chaga social da melhor forma possível. Talvez seja essa. Eu quero dizer que eu não tenho uma posição firme a favor da legalização, mas acho que nós temos que considerar esse caminho num diálogo sereno feito no Brasil. Muito bem. Fernando Marco, vamos ao nosso ponto final? Não, só deixa eu dar minha opinião a respeito do aborto. Quer dar? Pois Minha não. opinião é a seguinte, eu não tenho opinião. Tu estava tão quietinho. Não, é que eu né, estava pensando tudo que vocês estão falando. Na realidade, eu não tenho opinião para dar porque eu não tenho útero, sabe? Aí alguém vai dizer assim, mas é uma posição muito cômoda. Mas é que essa decisão, a mulher decide sobre o próprio corpo, sabe? Eu não tenho condições de decidir. E se tratando de lei... Assim, Mas aí tu é a favor de que ela tenha o direito de decisão? Isso sim. Bom, então isso sim, Bom, isso muito bem, sim. chega. Agora, eu fico pensando por exemplo, na lei do divórcio, que foi aprovada em 1977 pelo senador Nelson Carneiro. O projeto de lei do Nelson Carneiro foi aprovado. Em 77 a gente teve o divórcio aprovado no Brasil. Então, assim, tem uma evolução dessa discussão recentemente. Nem tão recentemente, né? Porque tu vai ver assim, o divórcio em outros países,
né? Tu pega, por exemplo, o divórcio na Argentina foi feito antes, no Uruguai foi aprovado antes, né? Então é isso. Quero mandar um abraço para o meu amigo professor Paulo Heidrich, que é uma grande cabeça, um cara muito legal, muito gente fina. Nos encontramos em memoráveis boemias aqui na noite de Novo Hamburgo, então é um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma consideração. E reforçar o convite para o nosso show no dia 17 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos, a partir de hoje ou mais tarde da manhã, vai estar nas redes sociais aí a publicidade desse show, uma palhinha do repertório, e espero todos vocês lá para a gente fazer uma grande festa no dia 17 de dezembro, na Fundação Schaeffer, às 20 horas e 30 minutos. Muito bem. Tarcísio, nosso ponto final. Na verdade, nós não tratamos disso aqui hoje, acho que é um tema difícil, doloroso também, mas eu acho que a gente tem que mandar aqui também a nossa... Eu quero aproveitar para mandar a solidariedade a todas as famílias que estiveram envolvidas nesse drama da Chapecoense. Eu disse isso na Assembleia, eu tenho certeza que aquela comunidade, que é uma comunidade de gaúchos, né, de catarinenses gaúchos, tenho certeza que aquela comunidade vai transformar essa tragédia num passo vigoroso para frente. Então, nossa solidariedade e também o desejo de que superem bem esse drama. Muito bem. Carlos Fink. Quero me somar aí à fala do Tarcísio e provocar uma reflexão para todas as pessoas, né, que quando o poder econômico ele passa dos limites e chega à raia de matar 71 pessoas, né, por uma ganância financeira, né, para não gastar 15 mil reais, que seria o custo de uma parada de abastecimento. Esses empresários tomaram a decisão de fazer um voo direto, sem fazer uma escala de abastecimento. O dono do avião era o piloto, né? E ele junto ainda, né? Então, provocou, se ele quisesse se matar sozinho, não teria nada contra. Agora, quando ele levou essas outras pessoas todas junto com ele, realmente é um momento de reflexão, né? Nós estamos na mão de pessoas suicidas, muitas vezes, né? E tudo isso gerou por uma economia de 15 mil reais. Pamela. Nós conversamos sexta-feira aqui no Estação também. Eu quero só lembrar as pessoas e fazer um apelo, um pedido, quem puder adotar uma cartinha de Natal. As escolas municipais, eu não sei se todas, mas muitas delas estão nessa campanha, adote uma cartinha. Eu gostaria de deixar o telefone da minha escola, lá na qual eu dou aula, Francisco Xavier Kuntz, é 3524-3164. Pode pedir pela diretora, perguntar, ou a vice-diretora, a Milene. Repete para nós o número. 3524-3164. Tem muitas crianças, muitas cartinhas que não foram adotadas. Tem empresa, a Artecola adotou muitas, mas tem turmas inteiras ainda que as cartinhas estão lá só na expectativa. E os pedidos são, quero ganhar um material escolar, quero ganhar um tênis, um carrinho, coisas simples, assim, sabe? Maravilha. Bem importantes que vai fazer diferença na vida dessas crianças. Um belo de um projeto. Fernando, posso dar um furo de reportagem agora? Furo de reportagem. Rápido. O ministro Marco Aurélio Mello acaba de afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Ele continua como senador, mas está afastado da presidência do Senado. Furo de reportagem. Vai sair agora naquele jornal da Globo, aquele das 8h30, não me lembro o nome. Não é o mais importante. Não é o mais importante. Tô saindo, tô quase levantando. Da Record e o da Band também. Isso aí. Olha, eu não sou o Sérgio Chapelin, mas se eu fosse... Aí, eu estaria levantando da cadeira agora, de bermudas, para ir jogar futebol contra o time dos Coveiros, a partir de agora, das 8 às 9 da noite, no ginásio Agostinho Cavazotto, um belo de um ginásio que a prefeitura fez um trabalho maravilhoso, junto com o JR, né, que administra lá aquele espaço, das 8 às 9 hoje, futebol da Paranoia Produções contra o time dos Coveiros de Novo Hamburgo. Nós vamos marcar um contra a TV, daí eu quero ver vocês aí que estão atrás da câmera aqui, jogar um futebolzinho com a gente, tá bom? Estação Hamburgo fica por aqui. Até amanhã.